meus refinados, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada e eu tô mega feliz da gente já estar aqui na nossa terceira aula do curso gratuito de chantininho para iniciantes. E eu tô surpresa de verdade com tanto de gente que tá participando desse evento. Gente, quanta mensagem linda! Eu e o Marquinhos estamos assim, nos desdobrando para dar conta de responder todo mundo. Mas tá sendo surreal ver o quanto vocês já aprenderam durante o nosso evento gratuito. Bombou no grupo, bombou aqui, um monte de refinada falando o quanto que a aula 2 foi fundamental, né? Perderam o medo do chantininho, perderam o medo do bolo desmoronando. E eu fico como? Fico realizada, né? Com esses feedbacks lindos de vocês, os feedbacks que vocês estão mandando. E ó, gente, é surreal, de verdade, ver o quanto que a confeitaria tem o poder de transformar na vida das pessoas, né? Não somente financeiramente, porque de fato você, quando faz um produto bom, gostoso, de qualidade, você vende, né? E você ganha dinheiro com isso. Mas eu tô falando de transformações diferentes. Eu tô falando de pessoas que estavam passando por diversos problemas em suas vidas, como por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, solidão, insegurança, baixa autoestima, né? E encontraram na confeitaria um motivo para sorrir, para ter esperança, para lutar, para vencer. E poder trazer isso na forma dos meus cursos é maravilhoso. Várias alunas mandam esse tipo de relato diariamente, dizendo o quanto que os cursos da Confeitaria Refinada foram fundamentais para essa virada de chave na vida delas. E essas pessoas que eu tô comentando aqui com vocês são seguidoras e alunas que começaram totalmente cruas na confeitaria, sem saber absolutamente nada, do zero mesmo. E hoje já estão aí com seus negócios estabelecidos, realizando sonhos e alcançando os objetivos, né? E é cada exemplo desse que me faz continuar com os meus projetos, com os meus cursos, multiplicando conhecimento, e é muito bom ver essa movimentação de vocês, essa mudança de vida profissional, psicológica, e poder ver que os meus cursos estão fazendo parte dessas histórias. Isso aí não tem dinheiro que pague, é recompensador demais. Então vamos lá, meus refinados, vamos pra cima, descomplicar a confeitaria, ganhar dinheiro. Eu quero ver todo mundo aqui pronto, preparado para pegar a encomenda, tá? E eu tento explicar tudo de uma forma muito simples para que todo mundo possa reproduzir igualzinho ao que a gente tá fazendo aqui, para não ter erro, né? Por isso que as aulas são longas até, porque é para justamente para que você não corra o risco de sair daqui com alguma dúvida, né? E eu deixe de ensinar alguma coisa. E é claro que antes da gente começar as nossas decorações lindas, eu não poderia deixar de falar das inscrições do curso completo, O Poder do Chantininho, que a gente abriu hoje cedo, às 7 horas da manhã. Foi uma enxurrada de gente já querendo reservar para não correr o risco de ficar de fora. Realmente é um valor que não dá para dar bobeira, né? E perder essa oportunidade. Apenas R$ 97,00 o curso completo. É de ficar de queixo caído, né? Um valor realmente muito baixo. O valor dele real é R$ 297,00. Mas aqui nesse evento a gente resolveu fazer algo muito melhor para vocês. Então é R$ 97,00 para ninguém ficar de fora, tá? Para que todas possam dar um jeitinho e entrar nessa turma, porque eu sei que você vai produzir bolos lindos e vender bastante. E para quem acha que esse valor ainda tá pesado, pode ficar tranquila que você vai poder parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Pode usar a opção de Pix também, transferência bancária, então dá para escolher a forma que melhor te atende, tá? Tem boleto à vista também. Ó, então liberei lá no grupo e aqui na descrição do vídeo também o link de inscrição, tá? Quem já tinha reservado já recebeu o link antes de todo mundo, né? Bastante gente já entrou na nossa turma. Acho que a maioria das vagas aí já tá preenchida, mas calma que a gente ainda tem algumas vagas, então dá tempo para você correr e garantir a sua, tá? O curso você recebe ele por e-mail, então é super tranquilo você acessar as aulas. E só para lembrar
a vocês. Esse curso, ele tem mais de 100 aulas, certo? São 8 massas de bolo variadas, pão de ló, amanteigada, chiffon, tem de tudo lá dentro. Vários recheios, várias montagens, mais de 35 bolos decorados, né? Tem treino com os bicos, tem colorização completa, 2 anos de acesso, suporte comigo, certificado de conclusão do curso, comunidade de alunas no Telegram, o beabá completo do Chantininho para quem quer começar a fazer bolos lindos, seguros, estruturados e deliciosos. Então, aproveite essa oportunidade. Vocês sabem que hoje no mercado de cursos online, nenhum curso tão completo assim custa R$ 97,00. Eu mesma já paguei R$ 297,00, se eu não me engano, em apenas um e-book, tá? Então, é realmente uma oportunidade única. No primeiro bolo que você fizer, você já vai recuperar o seu investimento, né? Então, não dá para perder tempo. Vamos lá, meus refinados. Ó, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a parte que eu mais gosto, que eu mais amo, que é a decoração. É o primeiro contato que o nosso cliente tem com o nosso bolo, né? É o visual. Então, ele tem que se encantar primeiro por aquela beleza para depois se deliciar com o sabor. Então, a gente vai fazer o alisamento, nivelamento, textura e vamos trabalhar também com bico, né? Tudo da forma mais simples, com decorações fáceis, nada complicadas, tá? Para você já colocar em prática. Mas não adianta nada você continuar assistindo essa aula aqui se você tiver perdido a aula 1 ou a aula 2, tá certo? Então, se você ainda não assistiu alguma dessas aulas, para por aqui. Volta lá e assiste as outras aulas, tá? O curso ele só vai fazer sentido pra você se você só vai aprender de verdade e sair daqui pronta se você assistir as aulas na sequência certinha, tá bom? A gente já fez massa chiffon, mega molhadinha, recheio de coco no ponto correto, montagem e prensagem de 2 tipos de bolo, o bolo redondo de 15 centímetros e o de 20 por 32 retangular. Muita coisa, né? Ainda teve toda a parte do chantininho, então não dá pra perder. Corre pra assistir, porque essas aulas elas vão sair do ar em breve, tá? E depois você volta pra assistir essa daqui. Agora sim, bora começar! Vamos lá então, já estou aqui preparada para começar as nossas decorações. Como eu falei na aula de ontem, eu vou usar os chantilly que a gente preparou ontem, né? Vou ver ali o que eu consigo utilizar. Bom, aqui eu tô com o chantininho de morango, esse daqui ele tá neutro, né? Eu não tingi, não pigmentei ele, então tá rosinha natural. Aqui eu tenho o mais forte, que eu cheguei a pigmentar. E aqui eu tenho o vermelho que a gente fez. Olha a intensidade desse vermelho. Então, nós vamos utilizar essas cores aqui a princípio, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Olha como ele tá todo poroso, né? Esse chantininho aqui, ele tem mais ou menos 24 horas que foi feito. Então, eu vou colocar ele aqui nessa tigelinha que é um pouco maior. Que eu vou espatular o meu bolo todinho de rosa primeiro, tá? Uma coisa que você pode fazer quando você for usar o seu chantininho é tirar ele da geladeira uns 5 minutinhos antes de você utilizar. Porque aí ele fica até melhor pra você texturizar, enfim, tá? Utilizar. Certo? Vou misturar aqui esses dois. Esse daqui, mais forte, já estava texturizado. E agora é só misturar aqui, ver se vai precisar colocar leite condensado, certo? Ó, vou misturando aqui, aos poucos. O meu acabou de sair da geladeira. Eu vou aqui, ó, misturando, tá? Vou só trocar essa espátula aqui por uma mais firme. Que pra misturar aqui fica melhor. Ó, tá vendo como fica bem mais cremoso quando a gente trabalha com ele já descansado? A gente não tem tanto problema, ó. Rapidinho ele já vai ficando cremoso, só da gente misturar. E aí a gente economiza bastante leite condensado.
Ó, tá vendo? Já tá bem cremoso, né? Eu vou colocar um pouquinho de leite condensado porque eu vou espatular e eu gosto, né, de espatular com ele um pouco mais cremoso. Coloquei aqui, ó, o leite condensado e vou misturar pra deixar ele sedoso e cremoso. Se você espatular com ele firme, você vai ter sérios problemas, tá? Então, sempre tenta espatular com ele cremoso, porque ele firme vai dar porosidade. Ó, tá vendo como o meu já tá fazendo aquele biquinho, aquela pontinha que eu falei? Então, já tá ótimo para espatular, certo? Saco de confeitar, sempre gosto de utilizar para espatular, para nivelar, o saco de confeitar, tá? Eu uso sem bico mesmo, mas você pode sim colocar o bico 1A pra você manter um padrão. Eu uso sem bico mesmo, tá? A gente coloca aqui um pouquinho do chantininho. E nós vamos fazer a primeira camada. Essa primeira camada, ela serve pra colar as migalhas do bolo. E nessa primeira camada, você já consegue sentir o chantininho. Se ele tá um pouco firme, você já consegue sentir e corrigir, certo? Então, nosso bolinho tá aqui. Nós fizemos esse bolo na aula 1. Vou tirar aqui os durex que eu coloquei. Ó, sempre puxa um pouquinho do recheio, mas é coisa muito pouca, não chega a interferir, tá? Eu pego uma colherzinha mesmo, ó, e venho aqui e passo no recheio, só pra colocar ele um pouco no lugar. Porque como puxa um pouquinho, né? Então, a gente passa as costas da colher, ó, só pra colocar esse recheio um pouco mais pra dentro, né? Pronto. Prontíssimo, tá? Vamos, então, colar as nossas migalhas. Pra isso, a gente vai passar uma camada super fininha do nosso chantininho, tá? Não é uma camada grossa, não. É uma camada bem fininha, que ela serve só pra gente colar as migalhas, tá? Ó, veja que eu tô passando, e o saco de confeitar me ajuda muito por isso. Veja que eu tô passando sem me preocupar em tampar todos os buraquinhos, porque não é isso que eu estou preocupada agora. Agora, eu só quero colar essas migalhas, tá? E aqui, ó, eu tô usando essa espátulazinha, que é aquela espátula tradicional de bolo, certo? De cortar bolo, tirar fatia. Eu gosto bastante de usar ela, principalmente pra fazer os topos dos meus bolos, certo? Pra nivelar. E o segredo pra você nivelar, gente, é a bailarina. Ó, veja que a bailarina gira e a minha mão, ela fica paradinha, ó. Tá vendo? Então, a bailarina faz todo o processo, eu não preciso me preocupar, entendeu? A bailarina, ela vai fazer todo o processo de nivelar o meu bolo. Aqui na parte da lateral, eu venho aqui, ó, eu vou espalhando esse chantilly que eu coloquei, tá vendo? Porque a intenção aqui não é deixar o meu bolo retinho, maravilhoso, não. A intenção aqui é colar as migalhas, certo? Ó. Então, por isso que eu venho fazendo isso aqui, ó, pra cima e pra baixo. Tá vendo? Ó, vejo aqui, ó, aqui ainda falta. Então, eu venho aqui e vou passando a minha espátula, porque eu quero preencher tudo. Tá vendo? Isso que a gente tá tirando aqui, eu não posso colocar ali de volta no restante do chantilly rosa, porque senão pode ir migalhinhas pra lá. Sempre tenha um paninho úmido pra você limpar a sua espátula, tá? Eu vou só arrumar aqui a parte do topinho, tirar o excesso de chantilly que tem aqui. Pronto, ó, colei todas as migalhinhas, certo? E já foi suficiente para que eu pudesse sentir o meu chantininho. Ele tá poroso? Ele precisa de um pouco mais de hidratação? Como que tá? Precisa que eu texturize um pouco mais? E esse daqui que ficou aqui fora, o que que eu faço? Eu vou colocar ele de volta, junto com o restante, porque ele ficou parado dentro do saco de confeitar. Quando ele fica parado, ele fica poroso, então eu tenho que ativar ele. Como que eu ativo? Mexendo ele aqui, ó.
Sempre que o chantininho fica muito tempo parado, a gente precisa ativar. E não necessariamente precisa colocar mais leite condensado. Só da gente mexer ele, a gente já consegue ativar e deixar ele novamente cremoso, tá? Sempre observe a cor do seu chantininho. Se ele não tá muito sedoso, então você pode colocar um pouquinho mais de leite condensado para que ele fique acetinado, tá? Não coloque muito, tá? Vá colocando aos pouquinhos para você não perder o ponto do chantilly. Ó, vou mexendo aqui. Ó, tá cremoso, bonito, acetinado. Eu vejo um brilho nele, então tá perfeito. Vamos começar agora a colocar a camada realmente definitiva do bolo, que é uma camada mais grossinha. A gente não pode deixar um chantininho muito fininho. Se a gente fizer isso, ele vai rachar com mais facilidade. Então, a gente precisa deixar mais ou menos uma camada de 1 centímetro no bolo, em chantininho, para que ele não rache. E precisa também estar super hidratado. Chantininho poroso vai rachar. Então, enchi aqui a minha manga de confeitar. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui o meu saquinho. E vamos lá começar a aplicação. Eu sempre posiciono o meu bolo, ó, o meu saco de confeitar de frente para o meu bolo e vou girando a minha bailarina para preencher. A cada camada que eu subo, né, a cada volta que eu subo, eu tenho que ter cuidado para não deixar bolhas de ar, espaços de ar, espaços sem preencher. Quando eu deixo esses espaços vão ser preenchidos por ar e vai dar bolhas na minha cobertura, certo? Aquelas bolhas que aparecem do nada e explodem. É porque eu não posso deixar espaços vazios, tá? Então, vamos lá? Ó, saquinho posicionado aqui, mais ou menos 1 centímetro de distância do bolo, certo? Eu começo, ó, a pressionar e girar a minha bailarina, ó. Tá vendo? Fiz a primeira camadinha, eu volto aqui pra segunda, ó, e eu tento não deixar espaços de ar. Tento fazer o meu máximo, certo? E assim, ó, eu vou subindo até chegar lá em cima do meu bolo. Quando a gente posiciona o saquinho assim, na frente do bolo, a gente evita essas bolhas de ar, tá? Ó, veja que tem poucos espaços, tá vendo? Vou recarregar aqui a minha manga. Sempre quando a gente coloca o chantininho no saquinho, ó, a gente aperta um pouquinho, que é pra sair bolhas de ar que tenham ficado, tá? Venho aqui, ó, e vou continuar preenchendo. Aqui, ó, veja que faltou pra colocar aqui em cima e acabou a minha cobertura. Eu poderia fazer um pouco mais? Poderia. Mas eu sei que quando eu estou espatulando, eu sempre retiro cobertura. Então, eu posso também retirar primeiro um pouquinho da cobertura que está em excesso da lateral e usar essa cobertura para colocar em cima. Isso é uma forma de economizar o meu produto, tá? Eu vou usar essa espátula aqui reta, certo? É importante que seja com essa angulação aqui reta, para que o seu bolo fique retinho também. Então, ó, eu vou posicionar ela aqui do lado. Essa espátula, ela nunca fica nessa posição assim aberta, porque vai arrancar champignon. Tem que ficar assim fechadinha, ó. Posicionou ela, o que gira é a sua bailarina, certo? Ó, então, eu venho arrastando e ela vai alisando o meu bolo, ó. Tá vendo? Ela vai alisando o meu bolinho. E o que é excesso vai sair aqui na minha espátula, que eu já vou usar esse excesso para colocar no topo, certo? Com um pouquinho ainda que tem aqui no meu bowl, eu já vou usar, certo? Ó, então, posiciono novamente, espátula bem retinha. O seu olho, ele fica olhando a sua espátula, tá? Entre a espátula e o bolo é onde tem que estar o seu olhar. Dessa forma, você consegue ver se o bolo está ficando reto, tá? Porque se a sua espátula estiver errada,
Tanto pode fazer assim, quanto pode fazer assim. Seu bolo vai ficar torto. Então, sempre o seu olhar tem que estar olhando a espátula, entre a espátula e o bolo, tá? E olha só, como essa receita de chantininho é perfeita. Olha como o bolo já ficou bem retinho, tá vendo? Bem retinho, bem lisinho. Então, agora eu vou pegar o restante de chantininho que está aqui, junto com esse aqui, ó, para terminar de preencher o meu bolo. Raspei tudo. E se mesmo assim eu ver que falta um pouquinho de cobertura, aí sim eu vou colorir mais, tá? Então, ó, vou começar a aplicar aqui na parte de cima do meu bolo. Veja que a posição do saco agora mudou, né? Para que eu possa conseguir aplicar aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Consegui aplicar em todo o meu bolo sem precisar fazer mais cobertura, certo? Pronto, já não vou mais usar esse saquinho aqui. Com essa espátula aqui, eu vou posicionar ela do meio para fora do meu bolo, um pouco inclinada para mim, certo? Vou deixar ela paradinha, ó, e vou girar a minha bailarina. Nesse momento, eu estou alisando o meu topo, o topo do meu bolo, ó. Tá vendo? Tirei um pouco de excesso, vou colocar aqui. Limpo, ó, a minha espátula e venho novamente, ó. E vou alisando o meu topinho, tá vendo? Deixando ele mais retinho. Agora, eu vou voltar pra lateral, ó, porque foi um pouquinho aqui pra lateral, certo? Então, eu tenho que voltar aqui na lateral, ó, e passar a minha espátula de novo pra poder subir umas quininhas. Essas quininhas aqui, você tanto pode deixar elas assim, ó, mais imperfeitas, que fica super legal, ou você pode retirar essas quinas, tá? Eu vou deixar essas quinas, porque aí eu ensino a fazer as quinas mais retinhas no outro bolo, tá? Aqui no meio, eu vou pegar essa própria espátula e eu vou fazer uma aspiral aqui no meio. Você também pode fazer esse aspiral usando, como que fala? Pincel. Você também pode fazer usando pincel, tá? Posiciona a sua espátula aqui, ó, e você vem girando, 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 ó. Assim você vai fazendo uma aspiral e trazendo essa espátula, ó, pro centro do bolo, ó, tá vendo? Terminei aqui no centro e fiz uma aspiral bem bonito, tá vendo? Vamos passar para a próxima parte da nossa decoração. Antes, eu já vou limpar um pouquinho aqui a borda do meu prato. Então, eu sempre coloco, ó, a espátula dentro do paninho, venho aqui dentro, muito cuidado para você não estragar seu bolo, e vou, ó, limpando a bordinha do prato. Essa é a parte mais chata, né? E a gente sempre tem que fazer com muito cuidado, para não acabar machucando o seu bolo, tá? Agora, meu bolinho já está nivelado, ó. Eu vou deixar ele aqui do lado, certo? E nós vamos trabalhar com o vermelho que a gente tingiu na aula 2, certo? Olha como ele tá super intenso. Vou vir aqui com a minha espátula, ó. Ele já estava texturizado, né? Então, provavelmente não vou precisar texturizar de novo. Venho só trabalhando com ele aqui, ó, pra ativar ele, tirar a porosidade e deixar ele cremoso. Olha só como ele tá mega cremosinho, tá vendo? Não preciso fazer nada. Bom, vamos lá continuar. Eu coloquei aqui, eu tingi um pouquinho de verde menta, que é um verde mais clarinho, certo? Tingi um pouquinho de verde menta. Eu vou usar aqui com o bico 3, que é um bico perlê. É um círculozinho pequenininho, certo? Vou usar com ele. Tingi bem pouquinho, porque nós vamos usar só pra fazer uns raminhos. Os raminhos de flor, né? Raminho de flor. Certo? Esse número 3 é ideal. Se você ficar insegura, você pode marcar antes, tá? Fazer com um palitinho e depois vir com o bico, né? Só acompanhando.
ou você já pode fazer direto. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre deixar o bolo na mesma altura do meu olhar. Então, eu vou usar uma panela aqui como suporte para deixar o bolo mais alto na altura do meu olhar. Assim eu consigo decorar melhor, certo? Então, vou segurar aqui o meu bico, ó, e eu sempre começo pela parte de trás do bolo. Então, a parte de trás é essa parte aqui que tá com a emenda. Então, eu começo por aqui pra ver como que tá a minha pressão, a textura do chantilly, pode ser que esteja um pouquinho dura. Pra gente fazer esse trabalho aqui, é melhor que ele esteja um pouco mais molinho, certo? Ó, então vamos lá. Ó, tá vendo? E aí eu vou fazendo raminhos aleatórios, tá? Você pode fazer 2 raminhos, ó, no mesmo tronco, também fica legal. Olha só como vai ficando bem bonito, né? E a gente vai fazer isso em toda a volta do nosso bolo, tá? Sempre limpa a ponta do bico. Ó, esse daqui soltou, não tem problema, às vezes isso acontece, a gente precisa retirar. Vem aqui, ó, com a espátula e você tenta retirar ele, ó. Ó, tá vendo? Com muito cuidado você consegue. Olha só. Fiz esses raminhos em todo o meu bolo. Agora, eu vou usar outro bico. Vou usar o bico 18 para fazer as mini rosetinhas com o nosso vermelho. Então, vou dar uma ativada aqui nesse vermelho primeiro. É importante que você nunca encha o saco de confeitar muito, tá? Principalmente para usar bico. Porque senão você vai esquentar o chantininho com a sua mão. Então, ó, sempre trabalha com pouco, tá? Até mesmo pra depois você pressionar, se você colocar muito, fica ruim pra você pressionar. E aqui na ponta de cada raminho, nós vamos fazer uma rosetinha. Essa rosetinha a gente faz assim, ó. Faz uma pitanguinha e circula, ó, em volta dela. Ó, tá vendo? Fiz uma rosetinha. Vou fazer outra aqui, ó. Olha como é simples, tá vendo? Treina, viu? Porque as primeiras rosetinhas, elas podem não sair tão perfeitas. Então, somente o treino vai fazer com que a sua rosetinha fique maravilhosa, tá? Não se preocupe se a sua primeira rosetinha sair feio, isso é normal. E sempre lembre, eu treinei bastante, por isso que hoje eu faço dessa forma. Então, você também precisa treinar bastante, tá? Tenha cuidado para sua rosetinha não ficar, né, muito longe do bolo, porque senão ela pode descolar. Então, você tem que realmente aproximar o bico aqui, ó, e fazer a rosetinha. Se você fizer ela muito longe, ela pode despencar, tá? E sempre que você sentir que tá saindo um pouco poroso, vem aqui, ó, e despeja um pouquinho, porque aí ativa o chantininho e deixa ele mais cremoso.
É uma decoração super simples, mas ó, que deixa o bolo muito lindo, né, ó. Nessa distância aqui, ó, que não é muita, também não é pouca, não pode estar encostado aqui, também não pode estar muito longe, tá? Deixa aqui, ó, e pressiona. Colou no bolo, você faz a voltinha, tá vendo? Ó, deixa mais ou menos meio centímetro, pressiona, colou no bolo, você faz a voltinha, tá? Ó, e assim você vai fazendo em todas as outras. É uma pitanguinha no meio e circula em volta, não tem segredo, ó. Fez a pitanga, circula em volta, tá bom? Olha que lindo que ficou, super delicado e lindo, mas vamos deixar ainda mais bonito. Você pode fazer em cima também, tá? Se você quiser, eu não vou fazer porque eu vou colocar um topinho, então eu vou deixar ele assim. Só que aquele verde que nós utilizamos, eu vou fazer as folhinhas. Então, eu vou desprezar ele aqui, pra poder trocar o bico. E eu vou colocar um pouquinho mais de corante aqui, pra deixar ele levemente mais escuro, tá? Então, eu vou usar o mesmo corante. Esse corante aqui é da Fab, verde menta. Vou misturar aqui, ó, um pouquinho. É só coisa pouca que vai ficar diferente, tá? E agora eu vou usar o bico, deixa eu olhar aqui, 352, que é um bico folha, tá? Vou colocar aqui. Ó, ele vai fazer folhinhas bem pequenininhas no meu bolo. Ó, o bico é esse, ele vai ficar nessa posição retinha assim, em pé, e você vai só direcionar onde você quer que a folhinha saia, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma folhinha aqui, ó. Então, eu vou direcionar ele, ó, pressionei e puxei. Tá vendo? Eu fiz uma folhinha, vou fazer uma desse lado. Então, eu direciono ele onde eu quero a folhinha, ó, pressiono e puxo. Tá vendo que folhinha linda? Ó, vou fazer mais uma aqui. E aí, você pode fazer quantas folhinhas você quiser. Pode deixar só uma. Você pode fazer mais de uma nas rosetas que tem um cabo mais longuinho. Tá vendo, ó? E o seu chantininho precisa estar hidratadinho, tá? Pra ficar bonitinho assim. Olha só que lindo, né? Você pode fazer aqui, ó, ao lado da flor, né? Da rosetinha. Também fica super bonito. E assim você vai decorando todo o seu bolinho. Quanto mais você pressionar, maior vai sair a folhinha. Quanto menos você pressionar, menos vai sair. Menor ela vai ficar. Olha que coisa mais linda, eu tô apaixonada nisso aqui, tá muito, muito delicado, muito lindo, muito maravilhoso, né, gente? Eu amei, 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 real, né? Bom, vamos lá então, continuar. Agora é simples, eu só vou finalizar esse bolo, porque ele já tá lindo, a decoração dele é essa, mas eu vou finalizar. Eu sempre gosto de usar uma coisa pra dar um toque especial nos meus bolos, que é brilho. E o brilho a gente vai usar com a bombinha. Vamos lá então, decorar, né? Eu vou usar essa bombinha aqui, certo? Eu não vou usar o caninho dela, ela vem com um caninho, tipo um canudinho, mas eu não vou utilizar. Eu vou usar esse glitter aqui, que é da Arte Decor, que é o glitter branco. Eu gosto muito também do glitter pérola da Mago, mas eu não achei, então eu vou usar o branco da Arte Decor, que também é lindo. Certo? Vou fechar aqui a minha bombinha e nós vamos usar ela assim, ó, de ponta cabeça. E aí eu vou jogar esse glitter aqui no meu bolo. Eu não quero
fazer um glow cake, encher de glitter. Mas eu quero dar pontos de luz no meu bolo com esse glitter, que vai deixar ele bem lindo, ó. E com um toque mega especial, olha só. E aí a gente deixa a bombinha numa certa distância, ó. E vai girando aqui a bailarina e dando algumas borrifadas no nosso bolo. Isso aqui faz toda a diferença, gente. Toda real. Porque imagina, na festa vai ter luzes, né? Vai estar de noite, então isso aqui reflete, fica lindo. Esse daqui é o branco da Art Deco, mas o Pérola da Mágoa é o maravilhoso, que eu amo demais, tá? Mas eu não achei. Vamos finalizar colocando um topo bem bonitinho aqui em cima. Escolha a frente mais florida do seu bolo. Eu vou escolher essa daqui, tá bem florida. E vou colocar aqui, ó, o meu topinho bem aqui no meio. E ó, como ficou o resultado do nosso primeiro bolinho. Eu amei você. O que você achou? Vamos pro próximo? Vamos para o segundo bolo. Esse aqui é um bolo Red Velvet com recheio de leite ninho. Fiz na forma de 20 e é uma receita exclusiva do nosso curso Poder do Chantininho. E aqui eu tenho o chantininho preto e o chantininho branco, tá? Esse também eu fiz ontem, certo? Então, nós vamos utilizar esses dois chantilis aqui, ok? Eu vou começar usando o chantininho branco, certo? Para fazer aquela pré-camada no nosso bolo. Vou tirar ele daqui, colocar aqui nessa. Antes de texturizar, de colocar qualquer coisa, né, de hidratar, na realidade, nós vamos mexer para ver como que ele tá, esse chantilly aqui, se ele precisa de hidratação. Provavelmente sim, vai precisar um pouquinho, porque ele é branco, ele não tem cor nenhuma. Então, ele geralmente precisa de um pouquinho de hidratação, tá? Se você colocar, mesmo que for para grudar as migalhas, e você colocar um chantilly poroso, você vai arrancar bolo. Então, mesmo para colar as migalhas, tem que ser um chantininho hidratado, tá? Chantininho já texturizado, branquinho. Nós vamos usar ele. Vou colocar aqui no saquinho de confeitar. Vamos fazer aquela pré-camada que a gente já fez no bolo anterior. Vamos usar o nosso preto que a gente fez ontem na aula. Olha a cor desse carvão, né? Porque isso não tá preto normal não, né? Tá pretume. E ó, como ele tá mega preto, eu também coloquei aqui, ó, um pouquinho do vermelho que sobrou pra não perder. E também coloquei um pouquinho do branco que eu espatulei pra não perder. Eu vou misturar e essas cores vão ficar uma só, preto, né? Então não tem problema, tá? Vou misturar tudo isso aqui, ó. Você vai ver que vai ficar tudo de uma cor só, tudo preto. Prontinho. Preto já texturizado, né? Como ele tava bem preto, então, ó, mesmo colocando outras cores, ele ainda ficou bem escuro. E aí, eu vou colocar dentro do meu saquinho, ó. E nós vamos espatular esse bolo, né? Vamos aplicar a camadinha. E nesse daqui, eu vou usar a espátula de textura, tá? Vamos lá, começar a aplicação, ó, do nosso chantininho. Sempre lembrando de não deixar espaços, tá? A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no primeiro bolo, como você já aprendeu.
bolo nesse ponto aqui, que tá já nivelado, né, já espatulado, nós vamos usar a espátula de textura. Essa daqui é da Blue Star. E muita gente tem dificuldade com a espátula de textura, mas não tem segredo, é a mesma coisa da espátula reta. Você precisa estar com o seu chantininho bem hidratado, senão vai ficar difícil. Precisa ter uma bailarina que gire sem trepidar, porque senão vai ficar impossível praticamente de você usar a espátula de textura de forma como que ela fique perfeita na lateral, tá? E posição, não pode estar com a posição assim, tem que estar com a posição mais fechadinha, certo? Todas as vezes que você tirar a espátula, quando você volta com ela no mesmo lugar, tá bom? No mesmo lugar que eu falo assim, ó, não pode voltar com ela aqui, por exemplo. Você tem que voltar com ela sempre no mesmo lugar para o desenho ficar igual, tá? Vamos começar então, ó, vou juntar a minha espátula aqui, tá vendo? E vou começar a girar. Quando eu giro, ó, por exemplo, eu dei o primeiro giro, o desenho ele não tá perfeito. Eu preciso girar várias vezes para que ele fique perfeito. E o que sai na espátula é só o desenho, tá? É só o excesso do próprio desenho, tá bom? Então, eu vou passar várias vezes a minha espátula para que ela forme realmente o desenho bonito. Porque esse daqui, ó, ainda não é o desenho da espátula, tá? Ó, grudo a minha espátula aqui, fechadinha, e vamos lá, ó. Gira, 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 sempre de olho na sua espátula para você ver o que ela tá tirando, certo? Para manter ela também inclinada na posição certa, ó. E aqui, ó, veja só, aqui ainda não tá legal, tá vendo? Ainda tá feio. Já aqui já tá bonito. Então, o que eu preciso fazer? Preciso passar minha espátula novamente, até que todo o desenho saia bonito, certo? Ó, agora todo o desenho já está marcado, tá vendo? Todo o bolo já está bonito. Ó, saiu um pouquinho, né, do excesso, ok? Agora vamos tirar as quinas. Lembra que eu falei que eu iria tirar as quinas dessa vez? Então, é isso que eu vou fazer agora. Com essa espátula aqui, que é a espátula de fatia de bolo, eu vou posicionar ela aqui em cima do meu bolo, tá? Eu vou inclinar ela um pouquinho pra frente, certo? E eu venho aqui, ó, e arrasto para frente, certo? É isso que eu vou fazer. Vira um pouquinho mais, ó, e arrasto para frente, tá? Essa é a primeira quina mais grosseira que a gente tá tirando. A gente ainda vai deixar ela melhor. A gente ainda vai passar novamente a espátula na lateral pra fazer o acabamento final, tá? Mas essa é a quina maior, mais grosseira, tá? Sempre limpando a espátula e tirando o excesso dela, tá? Ó, fiz isso aqui, tirei a primeira quina. Eu posso vir agora na lateral e tirar novamente. Porque geralmente quando a gente tira as quinas, desce um pouquinho pra lateral. Então, ó, venho aqui, posiciono novamente e passo, ó, umas 2 voltas já é o suficiente, tá? Ó, tá vendo? Já levantou uma microquina. Então, eu vou agora tirar essa microquina. Ó, vem aqui. Tá vendo como é bem menos agora? É bem mais tranquilo agora tirar essa quina. Prontinho, tiramos as quinas, tá vendo que não é nada fora do normal? É só manter a mão bem leve e precisa, tá? Ó, vai decolando o avião, certo? Ó, decolou o avião, é assim que você vai fazer na sua quina, tá? Vamos limpar o pratinho pra gente finalizar esse bolo. Vamos fazer agora uma decoração que é super versátil aqui em cima do bolo. Você pode fazer isso com qualquer bolo pra homem, pra mulher, que super combina. Esse é um bolo preto, né, mais sério assim, mas a gente pode fazer essa decoração que é aquela minhoquinha aqui em cima do bolo.
É tão simples de fazer isso, tão fácil. Nós vamos fazer com o bico um M. A única coisa que você vai precisar fazer é tipo um Ezinho. Você vai escrever a letra E, só que você vai escrever ela assim, ó. Só isso, fazer a letra E, como se fosse a letra E, tá vendo, ó? É isso aqui. Só que ao invés de você fazer grande assim, você vai fazer pequenininho assim, ó. Certo? Só isso, como um círculo infinito, tá bom? Vamos lá aprender? Eu vou começar a pressionar o meu chantilly, ó, e eu vou fazer uma volta. Fiz uma volta, desço, faço outra volta, ó. Bem na bordinha do meu bolo. Não precisa fazer com pressa, pode fazer devagar. Tá vendo, ó? E assim você vai contornando o seu bolinho. Eu vou parar aqui pra poder ajustar a minha manga, então eu paro aqui embaixo. Ajustei a minha manga, ó, e venho e vou continuando aqui o meu aspiral. Terminamos. Olha como fica lindo e é super fácil de fazer. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho xerém de castanha de caju. Poderia ser também amendoim. E aí, eu vou utilizar um pozinho de decoração. Esse daqui é o dourado antigo. Eu vou colocar esse dourado antigo aqui, ó, no meu xerém, certo? Vou fechar o potinho. Primeiro eu já vou dar uma balançadinha nele aqui, pra ele já se misturar. Eu vou fechar o meu potinho e eu vou, ó, sacudir, pra que todo o meu xerém fique pigmentado, certo? Ó, bateu bem, você vai abrir e ver como é que tá. Se precisa de um pouco mais de pó, se pigmentou bem, certo? Então, você abre, dá uma mexidinha, dá uma olhada, certo? Eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Porque eu quero bem douradinho. Bate bem. Pronto, tá perfeito, lindão. Olha como tá lindo. E essa cor também é bem bonita, é o dourado antigo da Fab. Olha como ficou lindo, né? Pra aplicar esse meu xerém aqui no meu bolo, eu vou colocar essa forma aqui perto do meu bolo, porque eu vou colocar aqui e o que sobrar eu vou depositar aqui na forma, tá? Então, ó, com a mão mesmo, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou subir um pouco, tá vendo, ó? Com a mão mesmo, eu pego um pouco, ó, apoio e subo um pouco, tá vendo, ó? Você pode escolher fazer retinho ou fazer mais bagunçadinho, vai depender do que você quer pro teu bolo, tá? Ó, coloquei, subo um pouquinho, tá vendo? Esse excesso que tá aqui, ó, a gente devolve aqui pra forma, tá? Então, não se preocupe. Encostei, subo um pouquinho. Vamos lá, ó. Com bastante cuidado, você vai colando tudo. Olha como vai ficando lindo, né, ó. Vai ficando muito chique. Limpei a borda do meu bolo, eu vou pegar um pouquinho e eu vou colocar bem aqui no meio, certo? Ó, no meio do caracolzinho que a gente fez, ó. Vai trazer uma cor também bem bonita aqui pra esse topo que tá bem escuro, né? Isso aqui é uma ótima decoração masculina, tá? Pra quem não tem ideia,
Até esse momento aqui, esse bolo tá super masculino. Olha só como já tá lindo o nosso bolo, né? Nesse bolo eu também vou usar um topinho de balão, só que agora mudou as cores, né? Agora eu tenho as cores do bolo aqui nesse balão, ó. Então escolha a frente do bolo, lembre-se que tem uma emenda aqui, né? Então essa emenda tem que ficar pra trás. Mas às vezes a gente gosta mais de outra parte e não tem problema, tá? Então eu vou escolher aqui a frente do meu bolo, a parte que eu acho que tá mais bonita, certo? Vai ser essa daqui. E vou colocar o meu topinho. Olha só como ficou o nosso bolinho. Uma proposta masculina, né? De uma forma muito fácil e muito simples de fazer. E eu já tô animada para ir pro nosso terceiro bolo. Vamos para o nosso terceiro bolinho. Agora é a hora de fazer o retangular. Eu já tô aqui com um cake board, certo? De papelão, mais simples. Mas você pode sim usar um de madeira, tá? Esse cake board aqui, ó, ele tem 30 por 40, certo? Eu sempre recomendo que vocês utilizem sempre 10 centímetros a mais do que o diâmetro do bolo, né? A largura ali, comprimento do bolo, tá? Então, eu sempre vou recomendar 10 centímetros a mais, tá? Se você vai fazer esse seu bolinho vai ser transportado, você vai passar um pouquinho de recheio aqui, como a gente fez nos outros bolos. Como eu não vou transportar esse bolo, então eu não vou passar nada aqui, tá? Porque aí na hora que eu for fatiar, vai me facilitar. Meu bolinho já está aqui descansado, né, ó. Então, a gente vai desembalar. Ele continua mega úmido. Certo? E aí, como nós fazemos para tirar da forma? Você vai fazer isso independente se for retangular ou se for redondo, tá? Você vai colocar o seu cake board, você precisa levantar o seu bolo para que você possa ver se está centralizado. Já tem que virar o bolo no jeito certo, tá? Centralizado. Por isso, assim, eu prefiro montar sempre no acetato e tal, porque é mais fácil. Só que bolos retangulares é mais difícil você montar no acetato, né? Segura aqui, certo? Com firmeza e vira o seu bolo, certo? Vou colocar ele aqui, ó. Dou uma conferida pra ver se tá no lugar correto. Dá uma ajustada. Ó. E aí você vai subir a sua forma, tá vendo? O plástico ajuda a tirar a forma com muita facilidade. Certo? Ó. Tiramos aqui. E olha o nosso bolinho, tá vendo? Retangular, alto, maravilhoso. Vamos começar, então, a decorar. Eu vou utilizar, tenho aqui já um chantininho batido. Eu vou pigmentar, colorir esse chantininho com marfim. E vou cobrir o meu bolo todo de marfim. Eu vou usar 2 tigelinhas, porque eu sei que uma vai ser pouco. Que é um bolo grande, né? Pronto. Aqui eu tenho um marfim da Mago, eu vou usar ele. Eu prefiro o marfim da Arcolor, mas eu não achei. Então, eu vou usar o marfim da Mago. É que o marfim da Arcolor, ele é mais fechado. Esse da Mago, ele é um pouco mais pro amarelo, sabe? Mas ele serve também para o que eu vou fazer. Então, ó, vou primeiro aplicar o corante, até ver se chegou na cor que eu quero. Quando a gente faz assim, a gente colore na mão, sem usar a batedeira, é muito legal que a gente faça aos poucos, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra ficar mais escuro. Ó, chegou aqui na cor que eu quero, tá? O marfim, ele é diferente do branco, tá? É clarinho, mas não é branco, tá vendo? Existe uma diferença bem grande entre um e outro, tá?
Eu vou precisar colocar leite condensado, porque como é uma cor clarinha, eu vou precisar texturizar ele, né? Hidratar ele. Pigmentei aqui os meus 2 potinhos, tá? E é importante que você, depois que você tiver pigmentado, você junte eles em uma tigela só, para que você possa uniformizar essa cor, tá? Porque pode ser que tenha, assim, uma variação, né, de tonalidade de bol para bol, certo? Vou colocar apenas um pouquinho aqui de leite condensado nesse aqui, para deixar ele mais cremoso. Então, aqui você vai vir e vai juntar os dois num bol só. Dá uma misturada, ó, pra juntar essas cores. Como é clarinho aqui, então não vai dar muita diferença. Se fosse uma cor mais escura, com certeza daria uma diferença maior. Bom, vamos lá então começar. Nos outros bolos eu usei o saco de confeitar para espalhar a primeira camada, mas você também pode espalhar diretamente com a espátulazinha, ó. Pega um pouquinho do bolo e vem aqui espalhando, para você juntar as migalhas, tá? Eu acho o saco de confeitar mais prático e mais rápido, mas dá para fazer assim também dessa forma, tá? É uma camada bem fininha mesmo, pra você grudar as migalhas e já nivelar o bolo, tá? Vai fazendo movimentos, ó, de vai e vem, pra você conseguir espalhar sem arrancar nada, tá? Ó, fez um lado, você já vem aqui pra quina. Vai tampando todos os buraquinhos, tá? Ó. Todas as partes que não tiver chantilly, você vai cobrindo. E como aqui eu já vou fazer o trabalho de bico em cima, então eu preciso deixar ele retinho, nivelado, tá? Não posso deixar ele com buracos, porque depois eu vou vir com o bico. E o bico vai contornar toda e qualquer imperfeição que esteja no meu bolo. Então eu já preciso deixar ele mais retinho, ó. Prontinho, ó, cobri todo o meu bolo. Aqui em cima, eu vou tirar aqui as quinas e já vou aproveitar para dar uma nivelada, né? Deixar ele retinho, principalmente nessas bordinhas aqui, ó, que tendem a ficar um pouco mais para baixo. Então, a gente já vem nivelando um pouquinho, ó, para deixar mais retinho. Certo? Vou dar uma limpadinha aqui no meu prato.
Vamos começar. Já coloquei aqui minha bailarina no meu suporte, né, que é a minha panela, para ficar um pouco mais alto. E nós vamos utilizar o bico 1M. A gente vai fazer rosetas, certo? Esse é um bico que gasta bastante, então por isso que a gente não precisa colocar uma camada de chantininho e depois vir com esse bico, não. Você vai fazer só essa pré-camada, só essa colinha e esse nivelamento e já vai vir com o bico, tá? No caso de você fazer uma decoração masculina, você vai trocar esse bico 1M pelo bico 4B, que é um rococó, tá certo? Ele vai combinar mais com a decoração masculina. Então, ó, tô primeiro ativando aqui meu chantininho. E agora eu vou colocar aqui no saquinho de confeitar. Qual o movimento que você vai fazer? Você vai fazer uma pitanga e você vai circular em volta dessa pitanga. Eu faço assim, quando eu vou fazer uma pitanga menor, quando eu vou fazer uma roseta menor, eu giro para o lado anti-horário, fazendo a letra C. Quando eu vou fazer uma roseta maior, eu giro para o sentido horário, fazendo uma pitanga maior, tá? E aqui você consegue definir como você vai fazer, se é uma menor ou se é uma maior. É importante que você divida imaginariamente, né, esse bolo aqui no meio, para que você saiba até onde você vai com a sua roseta, para que você não suba muito, né, e não faça rosetas tortas. Então, você pode sim pegar um palitinho e riscar aqui no meio, certo? Ou você só imagina mesmo, de acordo aqui com as camadas, onde você vai fazer a sua rosetinha, tá bom? Você vai fazer uma pitanga e você vai girar essa pitanga, ó, até o outro lado, certo? É esse movimento que a gente vai fazer. Você pode fazer girando para o lado horário, assim, ou você pode fazer girando para o lado anti-horário, assim, tá bom? Eu vou fazer girando para o lado horário, tá certo? Então, vamos lá, ó. Pressiona, saiu, você começa a girar para o lado horário. Termina bem aqui. É importante quando você começar que você deixe um espaço para você descer, para você fazer essa volta. Se você começar a sua rosetinha aqui embaixo, você não vai ter lugar para você descer. Então, você precisa começar ela em um lugar, aqui mais ou menos, que você consiga fazer esse giro para baixo, tá bom? Vamos lá novamente, ó. A próxima, eu sempre vou começar aonde terminou a anterior, bem aqui. Se eu começar mais para cá, vai ficar buraco. Então, eu sempre tenho que começar onde terminou a anterior, tá bom? Vamos lá? Pressionei, ó. Faço o giro, passo em cima da anterior e termino aqui. Eu sempre vou passar por cima da anterior, para não ficar nenhum buraquinho, tá bom? Vamos lá. Essa eu subi um pouquinho demais, ó. Ela tá um pouquinho mais alta que a anterior. Mas tudo bem, porque eu resolvi que esse daqui é o lado final do meu bolo, tá? É o lado das costas. Então, mesmo que você comece errado, você, claro, pode tirar e começar de novo. Mas se o seu lado da frente vai ser o outro, então não tem problema, tá? Vamos lá. Ó, e assim a gente vai fazendo, sempre passando uma por cima da anterior. Ó, fiz o primeiro lado todo. Agora, eu vou pra esse aqui, ó. Aqui, como eu já fiz a lateral, eu não vou fazer aqui assim. Eu vou fazer totalmente de frente para a parte da lateral, pra fazer um bolo quadrado, tá? Senão ele vai ficar arredondado. Pressiona bastante pra sua rosetinha sair gordinha. Senão ela vai sair uma rosetinha bem magrinha. E aí não fica bonito, tá? Olha só, tá vendo? Não tem espaços entre elas. Vou recarregar minha manga. Fiz essa parte da lateral. Vamos para essa lateral maior. Então, eu venho bem aqui, ó. E vou continuar.
segredo da rosetinha é treino, tá? Treina bastante. Vamos finalizar aqui. Fizemos a primeira camada toda. Pra gente começar a próxima camada, eu vou começar exatamente onde eu terminei. Então, eu vou procurar aqui o meu final, que foi aqui, e eu vou começar aqui em cima. Cada roseta eu vou começar no meio das duas de baixo, certo? Ou seja, aqui, 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 sempre eu vou procurar o meio das duas de baixo, tá? Então, vamos lá. Mesmo movimento, ó. Sempre emendando uma com a outra, assim não fica espaços, tá? Mesma coisa, vamos continuar. Finalizei, certo? Todo o nosso bolinho coberto com rosetas. Agora, a gente vai fazer a parte do topo. Para a parte do topo, o bico tem que estar nessa posição aqui. Você vai fazer o mesmo movimento, porém ele vai estar nessa posição. Lembre-se de passar um pouco por cima da rosetinha que está na borda, certo? Para fazer o encaixe perfeito. Vamos lá começar? Vou começar aqui nessa bordinha, ó. Ó, veja que a minha rosetinha, ela passou por cima da que tava na lateral, certo? Dessa forma, eu consigo, ó, cobrir qualquer buraquinho que tenha ficado. Olha só. Continuar aqui, fazendo a borda. Aqui no meio, eu vou colocar aquele xerém de castanha que eu fiz, ó, já tá bem douradinho. Então, eu vou colocar elas aqui no meio. Aqui eu tenho um pincelzinho, ó, pode ser uma colherzinha também, só pra você ir espalhando, sem correr o risco de borrar, tá? E pra dar um toque, uma cor nesse bolo, deixar ele ainda mais lindo, eu vou usar o bico 18 pra fazer mini rosetinhas, iguais a que a gente já fez no outro bolo, tá? Então, a gente vai escolher alguns lugares aqui, ó, pra fazer essa mini rosetinha, certo? Pra dar um ponto de cor nesse bolo, tá bom?
Eu também vou colocar na parte da lateral, certo? Então, eu vou escolher alguns pontos para colocar as minhas rosetinhas. Vamos finalizar o nosso bolo? Olha como ele já tá a coisa mais linda, né? Eu sei, é um modelo super clássico, mas acredita em mim, vende, viu? Vende que nem água. Porque, ó, é um bolo quadrado, alto, bonito, né? Elegante, simplesmente lindo. Eu amei esse bolo, espero que você também tenha gostado. E aí a gente finaliza dando aquela borrifada maravilhosa de glitter branco. Que pode ser o pérola, tá, gente? Pra dar aquele toque especial no nosso bolo. Que aula incrível foi essa, hein? Meu Deus, quanta decoração linda, né? Fácil de fazer, mas que dá um efeito visual belíssimo, né? Tudo que eu fiz aqui você também consegue reproduzir e fazer com perfeição. Só precisa se dedicar. E eu sei que uma das principais dúvidas de vocês é por quanto vender esses bolos, né? Muita confeiteira treme nessa hora com medo de cobrar muito barato ou muito caro e não vender. Para quem tá começando, pode fazer uma conta mais simples, tá? Você pode pegar os custos do seu bolo, você descobre os custos fazendo a seguinte continha. Pega o valor que você pagou no ingrediente e divide pela quantidade de gramas que vem no pacote do produto. Depois, você vai multiplicar pela quantidade usada na receita. Assim, você vai encontrar o custo usado em cada produto. Some todos os valores de todos os ingredientes e acrescente 30%, que vai ser referente aos gastos incalculáveis, como água, luz, internet, telefone, material de limpeza, enfim, esses gastos que a gente não consegue contabilizar com tanta precisão. Somando esses 30%, a maneira mais simples de você precificar para você que está começando é fazer a multiplicação por 3. E acredite, você não vai sair perdendo, tá? Mas claro que existem outras formas melhores e mais corretas de precificar. E dentro do curso Poder do Chantininho eu ensino a precificar de outra forma e disponibilizo também a minha planilha automática de precificação, para você nunca mais errar. Essa planilha ela é completamente automática e você só vai precisar colocar os dados na planilha e ela calcula tudo para você automaticamente, tá? Essa planilha é tão perfeita que você consegue mexer nela tanto no computador quanto no celular. Olha só, se não é a solução perfeita que você estava procurando. Mas de uma forma ou de outra, uma coisa é certa, não venda bolo sem que ele esteja precificado, tá? E a gente está chegando ao fim da nossa aula. Na aula de amanhã eu vou te ensinar mais 2 decorações que você já está vendo elas por aqui. E corre para garantir a sua vaga no curso Poder do Chantininho, tá? Lá você vai descobrir o mundo maravilhoso dos bolos decorados em chantininho. Eu conto com você lá. Corre que a tua vaga tá te esperando. Um beijo e até lá!